A TV Eldonil está recebendo a honrosa presença do pastor Nilton, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, meu pastor, e é com muito prazer que eu quero dar o bem-vindo para o senhor, pastor, e dizer que apareça mais vezes. Essa é a primeira de muitas, assim eu espero. Eu quero agradecer, irmão Dito, também por esta oportunidade de nós estarmos aqui juntos para trazer alguns assuntos relevantes aí a nosso povo da cidade de Eldorado, uma palavra de Deus, uma palavra para o seu coração, alguns conselhos também, para que juntos nós possamos vencer nesses dias de grande dificuldade que estamos vivendo. Pastor, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre salvação. Na Bíblia nós encontramos 72 vezes assuntos relacionados com salvação. Isso quer dizer que é muito importante a salvação de uma pessoa, né, pastor? Muito importante, embora seja um assunto que poucos estão interessados, né? Mas temos que aprender que a palavra do Senhor diz que, em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro meio de nós já chegarmos a ele sem nós confessarmos, né, e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Pastor, me diga uma coisa, a salvação, ela se perde? Se perde. É como uma planta plantada num vaso, e a planta ela vai sugando ali toda a proteína da terra, vai chegar a um ponto que a terra vai perder ali tudo aquilo que a planta precisa para se alimentar e para permanecer bonita. A fé é a mesma coisa. Nós temos que cultivar ela através do bom testemunho, cultivar ela através da nossa maneira de ser, nos afastando do pecado, orando, jejuando, buscando santificar-se perante o Senhor. É uma vida constante de santificação, porque se nós não fizermos isso, nós perdemos a força e nós caímos da graça do Senhor. Pastor, para a pessoa perder a salvação, o que a pessoa faz que passa a perder a salvação? A pessoa peca, a pessoa para de obedecer os estatutos da palavra de Deus, a pessoa deixa de ler a Bíblia, e a leitura da palavra, a própria palavra de Deus diz que ela testifica do Senhor Jesus, que é a vida eterna. E quando nós deixamos de praticar a palavra, então nós caímos da presença de Deus. Isso nos leva a uma fraqueza espiritual. É como se fosse a nossa carne, o nosso corpo. Assim como nós precisamos do café da manhã, nós precisamos do almoço, da janta, a nossa alma, nosso espírito precisa da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de consagração, para nos mantermos vivos. Pastor, então, nessas alturas, eu tive analisando, existe quase 3.000 tipos de pecado. Quase 3.000 tipos de pecado. Então, é muitos, e nós temos que viver com muito cuidado, porque qualquer coisa é pecado. Ofende a Deus. E aí a pessoa passa a perder a salvação. Agora o senhor falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, pastor, quem não lê a Bíblia, quem não ora, quem não adora a Deus, quem não louva a Deus, vive assim, então vive numa situação difícil, né? Vive, a própria Bíblia diz: longe de mim de pecar em deixar de orar por vós. Quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando. E um dos pecados que mais tem assolado hoje a humanidade, qual é? Deixar de orar. Porque a nossa vida de oração denota quão fraca intimidade nós temos com o nosso Criador. Quando nós deixamos de orar, nós não temos intimidade com o Pai. Então,
Quando a pessoa é uma pessoa de oração, isso quer dizer que ele tem vínculo, ele tem comunhão, ele quer estar com o seu Senhor. E o que nós vemos hoje? Você marca uma reunião de oração, poucos comparecem, é uma minoria. Então, se nós formos calcular isso como salvação, na humanidade, no começo do mundo, quantas pessoas existiam na época de Noé? O senhor tem mais ou menos uma noção? Não tem. Já era muita pessoa. Já era grande. Já era grande. E dentre essas, 7 pessoas entraram na arca. 7 pessoas foram poupadas da perdição eterna e morreram no dilúvio. E hoje o que nós vemos? Dentro de todas as igrejas, não vamos citar as placas aqui, mas generalizando, dentro de todas as igrejas, existe igreja que tem 120 membros, mas que comparece no culto e tem compromisso é 15, 20, 30. Quando tem 60, nós temos que soltar rojão. Pastor, o que a pessoa tem que fazer para ele ser salvo? Para ele ser salvo? A primeira. Pode falar. Sim, primeira coisa. Primeira coisa, reconhecer o seu estado de pecado e confessar que Cristo, ele realmente é o Filho de Deus ressuscitado. E aceitar ele no seu coração como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pastor, por que tem pessoas que aceitam Jesus, muda de vida um bom tempo, fica uma pessoa excelente, e depois volta tudo novamente, pastor? Por que acontece isso com as pessoas? É porque a pessoa, quando ela começa ali no primeiro amor, tudo para ela tá bom. Vamos orar, ela quer orar. Vamos consagrar, ela quer consagrar. Eu quero estar. Mas, de repente, o vento começa a soprar, a água começa a bater. Muitos vão na ideia de que, se aceitar a Cristo, ele vai ter uma vida de regalia e uma vida diferenciada, melhor. Uma vida melhor. Mas Jesus, ele usou a seguinte expressão: no mundo tereis aflição. E aí ele vai dizer que aquele que quer vir a mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então quer dizer que o evangelho é cruz. Tome a sua cruz. E quando fala-se de renunciar a nós mesmos, irmão, dito aí que está o problema. Eu tenho que renunciar à mentira, eu tenho que renunciar aos maus costumes, eu tenho que renunciar à prática do pecado, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Então a pessoa, no começo, ele até tenta, mas aí ele não continua alimentando pela palavra, não leva uma vida de oração, e aí a anemia espiritual vai tomando conta, e quando vê, a pessoa volta para trás. E aí o livro de Hebreus disse que aquele que se converteu, gozou das dádivas do Espírito Santo, participou da mesa do Senhor, se cair, dificilmente levantará. Por isso, um número tão grande de desviados. Pastor, esses dias eu estive na praia, lá no Paraná, e um senhor me disse: olha, aqui tinha uma igreja aqui que tinha 4.500 membros, hoje não tem 1.500. Tinha 4.500 membros, e hoje, lá na praia, e hoje não tem. Agora, aqui em Eldorado, não está diferente não, né, pastor? Olha, infelizmente, quanto de população nós temos em Eldorado? Quantos mil habitantes? Nós temos 11 mil. Se nós tivermos 1.500 crentes... Não tem, pastor. Não tem? Não, eu fiz uma estatística esses dias, o senhor nem sabe, mas durante o culto eu saí. Eu saí. E aí eu fui em todas as igrejas. Eldorado tem 25 igrejas. Certo. 25, tá. Eu contei mais ou menos 700 crentes aqui dentro de Eldorado. 700 crentes. A Igreja Católica, hoje, ela tem 3 igrejas. Das 3 igrejas, frequenta mais ou menos 500 pessoas. Está dando de lavada nos crentes, né? Tá. As 3 igrejas, 500 crentes. Agora, todos que o senhor pergunta é católico, mas só que vai na igreja mesmo é mais ou menos 500, 600. Agora vamos pôr 1.200 pessoas que têm compromisso com Deus. 11 mil, menos isso aqui, quanto que dá? Eu sou ruim de conta aí, vamos ver, vamos fazer a conta aí. Vamos pôr
vamos por 2.000, fica 9.000. 9.000 pessoas. Agora, se o senhor falar para essas 9.000, você quer ir para o céu? Opa, é comigo mesmo. E agora, pastor, como é que fica? O que o povo tem que fazer? O que essa pessoa que não tem certeza que é salvo, não tem certeza que o nome dele está no céu, o que ele tem que fazer, pastor? Olha, o livro a palavra do Senhor em Romanos 10:10, ela diz para nós assim: visto que com o coração se crê para a justiça. Certo. Então, primeiro crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando se trata que a Bíblia fala que com o coração se crê, aí está um número tão grande de desviado, porque Jesus, na sua onisciência, ele sabe realmente quando nós abrimos a nossa boca e falamos: Senhor, eu te aceito. Se foi um eu te aceito, como que o Senhor, ele é tudo na nossa vida, ou se foi um eu te aceito superficial, tanto faz como tanto fez. E hoje, eu tenho que dizer isso aqui, porque muitas pessoas vão ver, o que nós mais vivemos hoje é com perdidos dentro da igreja. Pastor do céu, isso me preocupa. Olha, isso me preocupa, porque tem pessoas... O pastor, um dia desse, eu estava conversando com um cidadão, e ele falou para mim: eu tenho Jesus. Ele falando: eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. E o maço de cigarro no bolso. Aí depois eu perguntei para ele: senhor toma? Ele falou: socialmente. O senhor vai na igreja? Não, que igreja, rapaz? Que igreja? Eu falei: mas o senhor pertencia a qual igreja? Ele falou: deixa isso para lá. O importante é que eu tenho Jesus. Eu falei para ele: o senhor tem Bíblia? Ele falou: tenho, mas não leio. E não sou obrigado a ler. Eu falei: não, pode ficar tranquilo. Agora eu falei para ele: eu leio. E como é que faz essas pessoas que querem ir para o céu, diz que tem Jesus e anda fazendo a vontade da carne, do diabo, do mundo? Me explica para mim. Uma pessoa dessa, a primeira coisa que a Bíblia diz é: errais por não conhecer a Escritura. E a Escritura diz que o pecado faz inimizade entre nós e Deus, faz separação de nós com Deus. Então, se quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós mudamos de vida, então aonde nós vamos observar na palavra que Jesus fumava, que Jesus bebia? Não, Jesus, ele é santo, é o contrário. O Jesus jamais vai contra a sua palavra. E a palavra de Deus diz que os viciados não herdarão o reino de Deus. Então, ele pode dizer que tem Jesus, mas está cego, porque no passado também muitos diziam que tinham, mas Jesus falava assim: vocês são raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pessoas que guardavam os mandamentos, guardavam a lei de Moisés, queria andar nos costumes lá de Moisés, mas Jesus falava para eles: olha, vocês rotam um camelo, mas engolem um mosquito. E vocês querem limpar o exterior do copo, mas o interior está sujo. O que quer dizer isso? A pessoa fala, mas dentro do seu coração está a imundícia, está o pecado. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que fizeram para mim esses dias. É difícil para ser crente? Olha, para ser crente da maneira que tem que ser crente, não é fácil. Porque a própria Bíblia diz que o céu ele é conquistado à força. Jesus, ele já nos deu a graça, que é um favor imerecido. Agora nós temos que mantermos na essência, nós temos que mantermos nos atributos de Cristo. De que maneira? Amando o nosso próximo. Agora hoje o Senhor me fala, pessoas puxando o tapete um do outro, pessoas querendo ser mais um do que o outro. Que amor ao próximo é esse que nós estamos vivendo? Quando eu disse a palavra perdidos na igreja, é porque tem pessoas que vai no culto, mas vai
Curi. Encontro de pessoas. Vai por eu aí. vou lá porque eu não tenho nada melhor para fazer. Por exemplo, quando Jesus chegou naquele jovem e falou assim, observa os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O Senhor Jesus falou, mas te falta uma coisa. Vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Jesus não estava dizendo literalmente para ele, olha, vende o que você tem e dá aos pobres. Mas Jesus mostrou que o amor dele estava nos bens que materiais. ele possuía. Então muitas pessoas estão dentro da igreja, mas o seu amor está naquilo que ele possui, naquilo que ele vai fazer amanhã, naquilo que ele vai fazer depois da manhã. Aí o senhor vê na liturgia do culto, coloque-se de pé para uma leitura. Uns levantam, outros não. Dê uma salva de palma para Cristo. Tem pessoa que não consegue, canta, a pessoa masca chicletes, em vez de cantar, não sabe o hino do inário, não canta. Então, é aquele culto que o apóstolo Paulo falou, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Gente, eu estou pedindo isso por compaixão, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo é se manifestando. O senhor que já teve Israel, quando os homens vão fazer a adoração lá diante dos muros, eu ouvi contar que tem pessoas que ficam lá, a pessoa se prostra, se levanta, se gesticula, num todo, num tempo grande ali em frente, isso é, com todo o seu corpo, com toda a sua alma, com toda a sua reverência, a pessoa clama ali, a pessoa adora ao Senhor. E hoje a adoração está deturpada, está misturada com muitas coisas que eu não sei nem dizer o quê. É verdade, pastor, eu tive 2 vezes lá no Muro das Lamentações, inclusive chorei muito, e lá os homens ficam para lá e as mulheres para cá, e ali eu vi muitos homens, muitas pessoas adorando mesmo a Deus. Eles têm o costume deles, né, de se curvarem, e eu achei muito importante isso que o senhor falou, porque tem fundamento e tem respaldo na Bíblia. Tem respaldo na Bíblia. A Bíblia diz, respondendo a sua pergunta sobre esse homem que falou aí, né? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, se tem uma então, coisa que Jesus não vai contra a sua palavra. Quer dizer que quem pratica, quem faz essas coisas aí, está correndo risco. Está reprovado diante de Deus. A Bíblia diz assim que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, isso é, não tomar posse desta palavra, não será, já está condenado. Porque esta é a vida. Deus deu o seu Filho, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E nós não podemos nos enganar que nós não estamos falando de um modo geral, nós estamos falando para os próprios crentes. Porque o que nós enfrentamos hoje, irmão Dito, aqui em Eldorado, e eu tenho que falar isso, porque a palavra nos chamou para pregar um evangelho limpo, verdadeiro. Nós temos crentes imaturos, crentes sem raízes, crentes que ele está ali na igreja, Assembleia da Missão, o pastor pregou uma verdade, ele não gostou, ele não se adequou à palavra, vou sair porque eu não vou com a cara do pastor. Vai lá para a igreja Madureira. Chega lá, o pastor prega a mesma palavra, porque a palavra é viva. Eu não gostei, e assim sucessivamente. Os crentes pulam de igreja em igreja e não tem raiz. E lá em Salmo 1, o salmista vai dizer, pois serás como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então a pessoa que é crente e tem a sua raiz plantada conforme a promessa de Deus, ele nasce ali, cresce ali, frutifica ali. Então, as pessoas que se procedem desta maneira, se o Senhor Jesus arrebatar a igreja, estão como as 5 virgens loucas, faltando azeite na sua lamparina. Está correndo risco. Está correndo risco. De, em vez de subir, descer.
Pastor, que conselho o senhor daria agora para uma pessoa que não tem certeza da salvação, que vai na igreja, até contribui e até tem terno, mas se perguntar para ele, se o seu coração parar de bater agora, se você sofrer um acidente, morrer, se Jesus chamar você, se você for acometido por uma doença grave, você vai para o céu ou vai para o inferno? Você que está em dúvida. Que conselho o senhor daria para uma pessoa que está nessa situação, que não tem certeza da salvação, que não está adorando Deus, não está vivendo, está existindo? Que conselho o senhor daria? O conselho que eu dou, em primeiro lugar, arrependa-se totalmente do seu pecado, de coração. Faça uma retrospectiva da sua vida e aceite Jesus de novo. Ainda tem solução? Tem solução. Aceite Jesus de novo. Porque a palavra de Deus diz em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa. Então é uma promessa de Deus para aqueles que se confessares com a tua boca que o Senhor é o Cristo e aceitarem no seu coração, então esse será salvo. Então o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenha por tardia, mas o Senhor é longânimo para conosco, para com você, não querendo que alguns se percam, não querendo que nenhuma alma se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então eu te digo, arrependa-se, tome posse desta promessa, e o Espírito Santo fixará na sua mente aí, que você é um salvo em nome de Jesus. Então, não sirva ao Senhor para dizer assim, não tenho certeza. Nós servimos ao Senhor com a certeza de que se Ele vier agora, nós subimos no arrebatamento, ou se nós deitarmos a campa fria agora ao túmulo, nós seremos chamados no último dia. Se você serve a Deus com incerteza, então faça uma autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo, tome uma posição e volte para Cristo. Pastor, o senhor deu um recado aí muito bom, profundo e com base na Bíblia. E agora eu vou falar para você, meu amigo, minha amiga, escapa-te por sua vida. Escapa-se, aproveita, ainda dá tempo de você ser um adorador, de Deus mandar escrever o seu nome lá no céu, e você garantir a sua permanência, a sua estada lá no paraíso. Senão, você pode estar correndo um risco muito grande e irreparável enquanto você está vivo. Neste exato momento, aqueles que morreram em dúvida, sem certeza, que em vez de subir, desceram, eles estão reclamando. Por que que eu não fui na igreja? Por que que eu não obedeci os pastores? Por que que eu não li a Bíblia? Por que que eu não aprendi? Por que que eu não tomei uma decisão? Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas falam que não existe céu, não existe inferno. Uns dizem, eu sou dono de mim. Mas eu quero deixar bem claro para você, se eu fosse dono de mim e tivesse toda essa certeza, eu não queria morrer, e não morreria, não ficaria velho, mas como eu não sou dono de mim, o tempo passa para mim, passa para você, e todos terão que comparecer perante Deus, seja para vergonha, ou seja para ser chamado para o reino. Pastor, aqui em Eldorado, a Igreja Presbiteriana Renovada, ela fica aonde? E gostaria que o senhor também fizesse um convite, e gostaria que você nos visitasse lá. Fica na rua São Paulo, 1356, bairro Centro, em frente à antiga rodoviária. Nós temos o culto na sexta-feira, temos o culto da família no domingo, ambos os cultos é às 19 horas. E quarta-feira nós temos culto de missões nos lares. Você que está aí nos ouvindo, que vai ouvir, se você quiser um culto na sua casa, não importa se você é lá da igreja, se você é cristão ou não, mas se você quiser conhecer de perto
a igreja vai até a tua casa. Deus abençoe. Pastor, eu quero agradecer o senhor e agradecer também você, telespectador, você que está nos vendo e ouvindo. E está feito o convite para você. Faça-nos uma visita. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e a graça e a paz do Senhor alcance você.